Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática, certo? Do sexto ano. E para começar, a gente vai fazer a correção da aula anterior, da atividade, certo? Então, peguem um caderno de vocês e observem as respostas, tá bom? Vamos lá começar? Vejam, na primeira questão diz o seguinte: Pedro pagou a fatura de água no valor de 87,36 centavos. Com uma cédula de R$ 100, quantos reais ele recebeu de troco? Então, se ele quer saber quantos reais ele recebeu de troco, como é que a gente faz essa continha? Vamos lá? Ó, vejam só como é que a gente faz. Você vai pegar os R$ 100, tá? Montar, vírgula, 00. Por que 00? São os centavos. Se é R$ 100, né? Após a vírgula aí, tem 0 centavos. E aí, depois, 87. Coloca vírgula abaixo de vírgula, né? 36 aqui, tá? Seguindo a ordem. Depois, o 87. Faz o traçozinho e a gente faz a conta de menos. Você tá falando aí quanto ele recebeu de troco, então é o que sobrou. Ó, como é que a gente faz essa conta? Tá tudo zero, professora. Vocês vão começar daqui, ó, pegando o emprestado do vizinho. Então, se é 1 aqui, né? Aí você vai tirar dos 10, 1. Aí vai ficar 9 e entrega aqui emprestado ao vizinho, que fica 10. Novamente, você vai tirar 1, fica 9 e aqui fica 10. Também tira 1 daqui, fica 9 até restar 10. Aí agora a gente pode montar nossa conta. 6 para chegar em 10, 4, certo? 3 para chegar em 9, quanto é? 6. E aí você coloca vírgula abaixo de vírgula. 7 para chegar em 9, 2. E 8 para chegar em 9, 1. Então, ele vai receber de troco quanto? R$ 12,64, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Depois, na segunda questão, diz o seguinte: observe algumas ofertas anunciadas por uma loja. E aí, ele quer saber, calcule quantos reais custa uma caixa de canetas esferográfica. Quanto é que ele diz aí que uma caixa de caneta vai custar? Vamos lá? Vejam só. Aí, ele diz o seguinte, que é 0,79 centavos cada caneta. Então, se na caixa são 100, você vai multiplicar 100 vezes 0,79. Aí, lembrando daquela regrinha, né? Tem aqui uma base 10, quantos zeros temos? 2. Então, você vai deslocar a vírgula duas casas. Então, vai fazer 1, 2 e tira a vírgula. Então, vai ficar 79. Vai custar R$ 79. E uma caixa de calculadoras. Também a unidade aí vai ser de dezenas e cada calculadora vai custar R$ 9,90. Então, você vai multiplicar 10 vezes, né? 10 vezes 9,90. Não é isso? Só tem um zero, você vai deslocar a vírgula, uma casa e colocar aqui. E aí, vai custar R$ 99. Então, essa é a resposta da alternativa B, tá bom? E a terceira questão? Vejam, aí ele pede para você resolver essa operaçãozinha aí que está no enunciado. Como é que a gente pode resolver? Ó, é 398,3, certo? Depois, mais 42,03. Mas, professora, aqui só tem um número após a vírgula. Veja, você vai colocar ali o 0 abaixo do 3, repete o 3, que esse aqui é dezena e esse é unidade. Aqui, você vai preencher com um 0, vírgula, e coloca o 2, depois o 4, certo? E aí, você tá bem, ó, montou a operaçãozinha. Então, aí você vai somar, não é? Então, 3 mais 0, 3. 0 mais 3, 3.
vírgula, abaixo de vírgula. 8 mais 2, 10, fica 0 e sobe 1. 4, ó, aqui 1 mais 9, 10, 10 mais 4, 14. Fica 4, sobe 1. 1 mais 3, 4. Quanto é o valor? 440,33. Resposta, letra B. E a outra operação vai ser a multiplicação, tá? Então, como é que a gente vai multiplicar? A gente monta, certo? Então, ó, 1,36, tá? 2,3. Você vai fazer normal a operação de vezes. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Aí, agora eu vou para o próximo. Quando eu vou para o próximo, acrescento 0 aqui e aí eu vou multiplicar. 2 vezes 6, 12. Fica 2, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. E agora eu vou somar. 8, 2, não é isso? 11, sobe 1, 4. E agora, o que é que eu faço? Aliás, aqui, 3, né? Vamos lá. Espera aí. Tá certo. Aí, aqui, 8, não é isso? Aí, vai 2, 11. E aqui, 2 vezes 1, aqui é 2. Espera aí. Deixa eu corrigir. Sobe 1, fica 3, tá? E aí, você vai contar. Tem após a vírgula, 1, 2, 3 números. Aí, você vai andar a vírgula, 3 números e colocar a vírgula. Então, fica 3,128. Alternativa, letra B, tá? E a última questão é o seguinte, já é uma fração, e aí vocês vão verificar o que é que está dizendo no enunciado. Então, diz assim, ó, Janes, Maja e a mãe estavam comendo um bolo, né? Aí, Janes comeu metade, né? Um meio do bolo. Maíja comeu um quarto do bolo e a mãe comeu um quarto do bolo. A parte do bolo que restou foi, se uma comeu 1,5, não é isso? Aí, Maja comeu um quarto e a mãe também comeu um quarto. Vamos fazer primeiro essa operaçãozinha aqui, que é com denominadores iguais. Então, você repete o denominador e soma 1 mais 1, 2. Você simplificando isso aqui, né, dividindo ambos por 2, vai dar 1/2. Repare que é a mesma coisa, né? Se eu somar aqui 1/2 mais 1/2, fica 2 sobre 2, que é 1, que dá 1 inteiro. Portanto, aí não sobrou nada do bolo, né? Porque se uma comeu, o que que ele quer dizer com isso? Quando a gente faz aí a repartição do bolo. Uma comeu a metade, que é 1/2, a outra comeu um quarto e a outra um quarto. Vejam, dá todo o bolo. Então, não restou nenhum. Logo, a alternativa correta é a letra D, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a aula de hoje em relação aí à potência de base 10. Para começar, a gente vai entender as estimativas e quantidades, a aproximação do número para múltiplos de potência de 10. Primeiramente, a gente vai entender o que é potência de base 10. Lembram que a gente estudou lá o nosso sistema de numeração, né, que é dado em 10 em 10? Então, a gente vai trabalhar aqui com potência relacionado a essas bases de 10 em 10. Então, ó, vê só. A potência de base 10 são talvez as potências mais importantes, pois são muito usadas no estudo de outras ciências, como é o caso da física, tá? E o que seria essa potência de base 10? É um produto de números fatores iguais, resultante de uma operação matemática, que é denominada potenciação. Então, como vocês verificam aí, vamos ver como é a gente colocando isso aí em prática, aí vocês vão entender melhor. Vejam só. Antes disso, né, vamos lembrar um pouquinho de potência.
né? Como seria? Veja, o A elevado a B é igual a C. Esse A representa a base. O B, ele representa o expoente, que é o que está sendo elevado esse valor. E o C é o resultado, que a gente chama de potência. Por exemplo, aí, ó, 5 elevado a 4 vai ser o quê? Esse 5, esse 4 aí, significa a quantidade de vezes que você vai multiplicar esse valor, essa base, que no caso é 5. Então, você vai fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 625. Então, 5 elevado a 4, 625. Outro exemplo, 2 elevado a 5. Esse 5 aí está sendo indicado a quantidade de vezes que você vai repetir essa base, que é 5 vezes. E você vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a 5 dá 32. Isso se referindo à potência. Aí, a gente vai colocar essas potências relacionado à base 10. A gente vai trabalhar com a base 10. Por exemplo, se é 10, quando não tem nenhum valor elevado, significa que está sendo elevado a 1. E é a quantidade de zeros que tem aí, né? A gente repete a base e o expoente vai ser a quantidade de zeros que tem essa base. Se é 10, só vai ter um zero. Se é 100, 2 zeros. Então, vai ser 10 elevado a 2. Se é 1000, quantos zeros tem? Tem 3. Então, você repete a base, que é 10, e eleva a 3. Se é 10.000, são quantos zeros? São 4. Então, você vai fazer 10 elevado a 4, tá? Então, as potências de base 10 são formadas pelos algarismos 1 seguido de zeros da quantidade do número do expoente. Se quisermos, por exemplo, representar 10 elevado a 25, teremos o número 1 seguido de 25 zeros, né? A gente vai colocar 25 zeros depois do 1. Portanto, aí a potência, em geral, o termo dele é 10 elevado a n, formado pelo algarismo 1, seguido de n vezes o algarismo, né? Aí, ó, a gente coloca o 1, e se for 5 zeros, né? 10 elevado a 5, vai ser o quê? O 1 e 5 zeros, você vai acrescentar, tá? Ó, vamos resolver essas operaçõezinhas? 10 elevado a 5, quanto é que vai ser? Você repete o 1 e coloca 5 zeros. Vamos verificar? Ó, 10 elevado a 5 é a mesma coisa que eu multiplicar. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 5 vezes. Só que você não precisa fazer essa conta. Você só é colocar o 1 e acrescentar a quantidade de zeros pelo expoente que tiver aí. No caso é 5, vai ser 5 zeros. Se é 4, vai ser 4 zeros. Se é 10 elevado a 3, 3 zeros. Se é 10 elevado a 2, 2 zeros. 10 elevado a 1, 10. E 10 elevado a 0? Você só vai repetir o 1. Não tem nenhum zero. Todo valor que for elevado a 0, a resposta é 1. Com exceção, claro, do zero. Então, vamos lá praticar um pouquinho. Ó, destaque do texto os valores e decompõe usando potência de 10. Então, vamos para algumas curiosidades. Babamos aproximadamente 200 litros de saliva antes de completarmos um ano. Nossos cabelos crescerão 900.000 metros em média, né? Produzimos 200 bilhões em média de glóbulos vermelhos a cada dia. Até os 21 anos, respiramos cerca de 3 milhões de balões de ar e derramamos cerca de 2 milhões de gotas de lágrimas. Então, vamos colocar esses números, esses valores, em potência, decompô-los e colocá-los em potência de 10. Ó, vamos verificar? Os valores que a gente encontrou foi 200, então você vai colocar aí o número, escrever 200. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100, né? Não dá 200? Então, você vai depois, esse 100 você coloca em potência de base 10, que coloca a base 10 e o expoente a quantidade de zeros, que é 10 elevado a 2. Então, fica 2 vezes 10 elevado a 2. 900.000. Quantos zeros tem? Tem 5 zeros. Então, vai ser 9 vezes
10 elevado a 5. 200 bilhões são quantos zeros? São 11. Então, vai ser, repete o 2, vezes a base, né? 10 elevado a 11, que é a quantidade de zeros. 3 milhões. Então, vai ser quantos zeros? 6. Você repete o 3, multiplica 10 elevado a 6. E 2 milhões, né? Que aí é 2 vezes o valor, que é 10 elevado a 6. Tá bom? Então, essa é a forma de decompor potência de base 10. E aí, para isso, né, tem a regra, não sei se vocês perceberam. É só você observar o número acompanhado de zeros. Aí, devemos considerar a quantidade de zeros e encontrar a potência de 10. É equivalente. A quantidade de zeros será igual ao expoente. Assim, basta o quê? Escrever um número natural multiplicado pela potência de 10 correspondente, tá? Então, vamos verificar como é isso. Primeiro, vai ser um número natural acompanhado de zeros. Então, aí a gente tem um exemplo aí de 300, né, milhões. Aí, bilhões. Aí, depois você vai considerar a quantidade de zeros. Quantos zeros tem? São 8 zeros. Encontrar a potência de 10 equivalente. Então, separa o 3 vezes o 10 elevado a 8. E aí, você escreve o número natural multiplicado, né, pela potência de 10. Então, dessa forma que você vai colocar quando for fazer uma decomposição de número de potência de base 10, que tem o valor e colocar a multiplicação em base 10, tá? Então, completando essa tabelinha aí, ó, como é que a gente pode completar? Vamos verificar? 700 milhões. Numeral, você escreve o número e depois decompõe usando a potência de base 10. Então, vai ser 7 vezes esse valor aí. Que quantos zeros são, né? São, no caso aí, 6, 7, 8. No caso, é para ser 10 elevado a 8, tá? É 7 vezes 10 elevado a 8. 30 mil. Aí, 3 vezes 10 mil. São quantos zeros? 4. Então, fica 3 vezes 10 elevado a 4. 8 bilhões. 8 vezes 10 elevado à quantidade de zeros, que é 9. 900. 9 vezes 10 e elevado a 2 zeros. E 40, como é que a gente faz? 4 vezes 10 elevado a 1, né? Só tem um zero, então vai ser elevado a 1, tá? E como é que a gente pode arredondar o número natural para um múltiplo da potência de 10, mais próximo? Ó, observem aí. Como é que a gente pode? A gente efetua um arredondamento, vocês já trabalharam em relação de arredondamento de número natural. Aí, agora, você vai ver em relação à potência de base 10. Então, o número próximo de 9 é o quê? É o 10. Do 76 é 80. 309, 300. Por que não 400? Porque mais próximo aí, veja que é 309. Se fosse 351, aí a gente arredondava para 400. Mas aí está abaixo de 350. E 4.578. Aí está acima de 4.500, que é a metade. Então, a gente arredonda para mais, para cima, 5.000, tá? Então, aí a gente tem arredondamento de dezena, centena e de milhar. Como é que a gente pode aí resolver essa operaçãozinha? Ó? Resolva a expressão e arredonde o resultado para dezena ou centena, dezena de milhar mais próximo, conforme o caso. Em seguida, vocês vão escrever o resultado usando a potência de 10 correspondente. Então, vamos ver cada alternativa dessa, como é que a gente pode responder? Veja, eu tenho esse número da alternativa da letra A, né? 90 mais 999, 9.000, né? 999, mais 999 menos 80. Que aí, você fazendo a operaçãozinha, dá 11.008. Feito isso, como é que a gente pode arredondar esse número para a dezena mais próxima? No caso, se não está acima de 11.500, então a gente arredonda para baixo, que vai ser, no caso, 11.000. Colocando em potência de base 10, fica o quê? 11 vezes 10. Quantos zeros tem? 3. Então, vai ser 10 elevado a 3, tá? Na letra B, vocês calculando aí, 9 vezes 10 mais 99, dá 189. Eu posso arredondar para 200. E aí, colocando isso em potência,
vai ficar 2 vezes 10 e a quantidade de zeros, que no caso é 2. 10 elevado a 2. E na alternativa C, você vai fazer 99.990 dividido por 10, mais 99, que vai dar, no caso aí, 9.900, né? Como é que você pode arredondar? No caso aí, 10.098, né? Como é que você pode aí arredondar? Você vai, no caso, se é 10.000. Se fosse 10.000 acima de 500, você arredondaria para 11.000. Mas como é para baixo, menor que 10.500, você vai arredondar para 10.000. Então, você vai fazer 1 vezes 10. Quantos zeros são? 4. Então, vai ser 10 elevado a 4. Tá bom? Então, essa é a resolução dessa atividade, certo? 11 vezes 10 elevado a 3, 2 vezes 10 elevado a 2 e 1 vezes 10 elevado a 4. Esses valores aí. Então, o que é que a gente percebe com tudo isso? Como é que a gente pode arredondar um número usando a potência de 10? Para a dezena mais próxima, então você vai ver, 48 está mais próximo de quê? De 30 ou de 50? De 50. Então, você arredonda para 50 e coloca na potência de base 10. 5 vezes 10 elevado a 1. 328 está mais próximo de 400 ou de 300? De 300. Então, você vai fazer 3 vezes 10 elevado a 2. Esse 10 elevado a 2 é por quê? Base 10 e a quantidade de zeros, que no caso é 2, tá? Então, vamos ver se vocês prestaram atenção nessas regrinhas. Vamos colocar aí esses números mais próximos de uma unidade, de uma centena, milhar ou dezena, tá? Então, vamos verificar, ó. 471 é 480. Então, se é 480, o mais próximo de 480 é o quê? 500. E aí, eu faço 5 vezes 10 elevado a 2. 8.999 está mais próximo de 9.000. Aí, você multiplica 9 vezes 10 elevado a 3. 30.957 está mais próximo de 31.000. Aí, você arredonda para 30, para fazer a potência de base 10. 3 vezes 10 elevado a 4, tá? E como é que a gente pode comparar números naturais com múltiplos de potência de base 10? Veja, se um celular custa R$ 999, eu conseguirei pagar com 9 notas de R$ 100. Justifique. Então, vamos verificar, né? Se uma bola de plástico custa R$ 9, eu conseguirei pagar com uma nota de 10. Se uma boneca custa R$ 99, eu conseguirei pagar com uma nota de 100? Vamos verificar, se a gente comparar isso aí, ó. Se uma célula custa R$ 999, pagar com 9 notas de 100. 9 notas de 100 dá quanto? Dá 900. 900 é menor que 999, ok? Então, nesse caso, não dá para pagar, você não vai conseguir, porque é abaixo. Teria que ser maior que 999 para você pagar esse celular, certo? E uma bola de plástico custa R$ 9. Aí, eu conseguirei pagar com uma nota de 10? Sim, porque 9 é menor que 10. Ainda vai sobrar um troco de R$ 1. Se uma boneca custa R$ 99, eu conseguirei pagar com uma nota de 100? Sim, né? Porque 100 é maior que 99. E ainda sobra R$ 1, certo? Então, essa comparação de vocês analisarem os valores, quem é maior, quem é menor, né? Em relação aí à potência de base 10. Ok? Então, quando a gente compara o número ao múltiplo de potência de 10 mais próximo, como é que a gente pode fazer? Ó, vê só. 695.856 é maior ou menor que 10 elevado a 5? Aí, vocês fazem o quê? Arredonda esse número. Então, arredondando esse número, 695.856 dá o quê? 700 mil. Então, é 7 vezes 10 elevado a 5, né? Que é 5 zeros. Só que aí, no caso, ele é maior ou menor que 10 elevado a 5? Ele vai ser maior, não é? Porque não é 7. 7 vezes 10 elevado a 5. O outro é apenas só 10 elevado a 5, tá? Ele vai ser maior 7 vezes do que desse valor. E para a gente compreender aí, vamos entender quem é um número maior, quem é um número menor
desses valores aí, ó. Tem um 10 milhões, 3 vezes 10 elevado a 7, 9 vezes 10 elevado a 2, 800 vezes 10 elevado a 3. Então, é para vocês preencherem do maior número até o menor. Qual é o maior que vocês acham aí? Já pensaram? E depois desse maior, qual é o outro? E depois desse? E o menor? Pensaram aí em organizar direitinho? Vamos verificar? Vejam só. O menor vai ser o quê? Aliás, o maior vai ser o quê? 3 vezes 10 elevado a 7, né? Depois, os 10, tá? Os 10 milhões, 10 bilhões. Depois, 800 vezes 10 elevado a 3. E, por último, 9 vezes 10 elevado a 2. Então, a gente organizou aí do número maior para o menor. Então, essa foi a aula de hoje referente à potência de base 10. Os seus múltiplos, os arredondamentos, como é que a gente opera com o número na base 10, certo? É só vocês verificarem a quantidade de zeros e colocar lá no expoente, tá? Então, muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima, pessoal!